O Botafogo enfim foi campeão da Libertadores e agora todos os 12 grandes times do Brasil têm pelo menos um título da competição. Mas cara, se nessa reta final a gente se acostumou a ver o Botafogo jogando o fino do fino, desde o começo da Libertadores não foi bem assim. Então fica aqui nesse vídeo e vem comigo que eu vou te contar a história completa do Botafogo, desde a pré-Libertadores até o título. Antes de tudo eu vou te pedir aqui para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Não é uma coisa que eu faço comumente aqui no canal, eu não gosto de fazer isso, porém o YouTube pede para que a gente faça isso, ele meio que nos força a fazer isso, porque se você ver esse vídeo aqui e não deixar um like, eu não vou mais aparecer para você. Então se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like aqui, se quiser deixar agora também não tem problema, tá? Mas se você gostar do vídeo, deixa o like, e se você não gostar também, quando chegar no final do vídeo, pode dar um dislike que não tem problema. Dito isso, bora pro conteúdo e bora contar como é que foi a trajetória do Botafogo vindo lá da pré-Libertadores. A Libertadores pro Botafogo começou antes de todo mundo. Lá no dia 21 de fevereiro, eles foram enfrentar o Aurora, um time lá da Bolívia. E em 2 jogos, sem muita dificuldade, eles ganharam de 7-1 no placar agregado. Cara, todo dia um 7-1 diferente. O primeiro gol do Botafogo nessa competição foi marcado pelo Júnior Santos. E isso é interessante porque o último gol também foi marcado por ele. Então, acho que tem um pouco de conexão aí e eu vou falar um pouco mais do Júnior Santos no decorrer desse vídeo aqui também. E no segundo jogo contra o Aurora, que eles ganharam de 6-0, o Júnior Santos simplesmente meteu 4 gols. Então a Libertadores tinha tido apenas uma rodada pro Botafogo, né, com o jogo de ida e volta, e o Júnior Santos já tinha 5 gols. Mas beleza, na primeira rodada da pré-Libertadores, né, que são 2 pro Botafogo que ele teve que passar, ele enfrentou o Aurora, um time lá da Bolívia que ninguém sabe nem quem é. Agora na segunda rodada eles iam pegar o Red Bull Bragantino. O Bragantino tava muito mesmo querendo ir para a fase de grupos da Libertadores. É um time que tem investimento, tem um elenco até que bom e ia brigar pela vaga com o Botafogo. Mas aí não deu outra, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, quer dizer que o Botafogo foi campeão. Então para ele ser campeão, ele teve que passar do Bragantino. O primeiro jogo foi 2-1 lá no Newton Santos e na volta no estádio do Bragantino, no Nabizão, foi 1-1, eles seguraram o jogo e passaram no placar agregado. E é isso, o Botafogo estava na fase de grupos da Libertadores. Chegou, passou pelas 2 rodadas da pré-Libertadores e estava dentro da fase de grupos. Mas não começou tão bem assim. No primeiro jogo eles já perderam de 3-1 para o Júnior Barranquilla em casa e no segundo perderam de 1-0 para a LDU fora. 2 derrotas em 2 jogos e a moita tava fechando pro Botafogo, hein? Só que com tudo isso, o Botafogo obviamente não desistiu. Tinha mais 4 jogos no grupo. Eles sabiam da capacidade do time deles e sabiam que eles eram capazes de passar pela fase de grupos da Libertadores, né? Então eles colocaram o coração na ponta da chuteira e foram pra cima. O terceiro jogo do grupo era contra o Universitário, um time lá do Peru. E foi relativamente fácil para eles, né? O Botafogo ganhou de 3-1 em casa e mostraram que ainda estavam vivos na competição. Então já tinham se passado 3 jogos, o Botafogo tinha 2 derrotas e 1 vitória, ou seja, apenas 3 pontos no grupo. Só que foi aí que eles embalaram. A quarta partida foi contra a LDU em casa e de novo eles ganharam mais uma. Só que dessa vez com um placar de 2-1 e já estavam respirando mais tranquilo e foram mais relaxados pro quinto jogo, que era contra o Universitário lá no Peru. O Universitário segurou o jogo e estava conseguindo um empate com o Botafogo, só que aos 77 minutos brilhou a estrela do Jefinho. Ele fez um gol e garantiu a vitória do Botafogo na Libertadores, ou seja, mais uma vitória para a conta do Fogão e estava totalizando 9 pontos. A situação já estava bem diferente para o Botafogo, o clima já estava muito bom e eles já estavam com o pé nas oitavas de final. No último jogo do grupo contra o Júnior Barranquilla, seguraram um empate por 0-0 e se classificaram em segundo do grupo, atrás do próprio Júnior Barranquilla com 10 pontos. Mas agora é que a história começa a ficar bacana. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Rolou o chaveamento das oitavas de final e o Botafogo pegou o primeiro desafio dele de uma série que ele teria nesse mata-mata da Libertadores. O Botafogo pegou simplesmente um tricampeão da Libertadores, o Palmeiras. Iam jogar o primeiro jogo em casa no Newton Santos e iam decidir lá na casa do Palmeiras. Ou seja, na verdade isso aqui é um 4, né? Não 2. 2 agravantes que iam pesar contra o Botafogo. Mas aí no dia 14 de agosto o Botafogo recebeu o Palmeiras em casa e todo mundo esperava um jogão. Muito por conta do que tinha acontecido no Brasileirão de 2023. Então meio que o Palmeiras e o Botafogo tinham essa rivalidadezinha, né? Já que o Botafogo meio que deu uma pipocada em 2023 e entregou o título do Brasileirão pro Palmeiras. Então depois disso muita coisa estava em jogo e o Botafogo queria provar que era sim melhor do que o Palmeiras. Só que quem pensou que isso fosse pesar na cabeça dos jogadores do Botafogo achou errado. O jogo foi relativamente fácil pro Botafogo e eles ganharam de 2-1 em casa. Só que agora eles tinham que segurar esse resultado lá no Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito,
muito forte. Aí no dia 21 de agosto, o Botafogo foi para São Paulo jogar o segundo jogo e a bola rolou para esse confronto muito esperado. No primeiro tempo não rolou nada de interessante e terminou 0-0. Aí começou o segundo tempo e logo aos 56 minutos o Igor Jesus abre o placar. 3-1 no agregado e o Botafogo já estava com o pé nas quartas de final. A torcida já estava maluca. E para sacramentar isso, aos 64 minutos, gol do Savarino. Pronto, o jogo estava decidido. 4-1 no agregado e o Palmeiras não conseguiria mais pegar, né? Cara, aos 85 minutos, o Flaco Lopes mete um gol de cabeça e diminui a vantagem do Botafogo. 4-2 no agregado agora. Faltavam pouquíssimos minutos, mas esse gol incendiou o jogo. O jogo estava tão incendiado que aos 89 minutos, o Rony, aquele mesmo, o rústico, meteu mais um gol e diminuiu o agregado para 4-3. Cara, que doideira, naquele momento não passava nem sinal de Wi-Fi nos torcedores do Botafogo. Eles estavam na mão. Depois de tudo isso, o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo e o Palmeiras continua em cima, martelando, chegando, cruzando bola, chutando no gol, mas acabou não dando em nada e o Botafogo acabou o jogo ganhando por 4-3 no placar agregado e estava classificado para as quartas de final da Libertadores. Depois de estarem classificados, mesmo passando todo esse sufoco, eles devem ter pensado o seguinte: mãe, eu não aguento, mãe, foi um sufoco danado contra o Palmeiras, mãe. Tomara que o jogo das quartas de final seja mais fácil pra gente. Tomara que a gente pegue um time que não tenha tanta tradição na Libertadores e que não saiba jogar essa competição. Eu tenho certeza que o Botafoguense pediu isso e o desejo deles foi negado. O Botafogo pegou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Mais um tricampeão no caminho do Botafogo para a glória eterna. Mais uma vez o time tricampeão e mais uma vez o Botafogo ia decidir o jogo fora de casa. Então, com isso definido, o Botafogo recebeu o São Paulo no Newton Santos no dia 18 de setembro para o primeiro jogo das quartas de final. E cara, que jogo meio... Teve umas chances aqui e ali, mas no final de tudo acabou 0-0 sem nada de tão impactante assim. Mas se nesse jogo faltou emoção, no jogo de volta, meu amigo, teve de sobra. Com o Morumbi extremamente cheio, com 61 mil pessoas, o Botafogo chegou para enfrentar o São Paulo e todos aqueles torcedores que estavam jogando junto com o time. O Botafogo começou bem, começou melhor que o São Paulo, estava indo para cima e tudo mais. E com isso, aos 15 minutos de jogo, o Thiago Almada abre o placar. Depois de uma vacilada do Luiz Gustavo, o Botafogo fazia 1-0 e com isso eles estavam se classificando para a semifinal da Libertadores. O Morumbi ficou em choque. Mas aí, aos 46 do segundo tempo, o juiz deu um pênalti pro São Paulo. A bola bateu na mão do jogador do Botafogo e de uma maneira meio que interpretativa, assim, né? Um lance interpretativo pro árbitro, ele deu o pênalti. Aí, quando tem um pênalti pro São Paulo nas quartas de final da Libertadores, quem bate é o craque do time. Então o Igor Vinícius pegou a bola. Pelo amor de Deus, eu acho que depois dessa piada vai cair um raio aqui do lado da minha casa. Então o Lucas Moura pega a bola e vai cobrar o pênalti. Ele se concentra, olha pro goleiro, olha pra bola, corre em direção a ela e isola. O cara chutou a bola para fora do estádio. O Morumbi ficou calado, em choque com o que tinha acabado de acontecer. O São Paulo poderia empatar o jogo, mas desperdiçou um pênalti. Seguia 1-0 para o Botafogo e eles precisavam segurar isso só por mais 45 minutos que já estavam garantidos nas semis da Libertadores. E aí o segundo tempo começou, né? O São Paulo precisava do placar, então foi para cima. Tava atacando muito o Botafogo, atacando, até que uma hora deu certo. Aos 87 minutos de jogo, Jonathan Calleri faz o gol do empate. Cara, passou um filme na cabeça dos botafoguenses. A vaga que estava tão perto agora poderia ir por água abaixo. E se acontecesse igual com o Palmeiras e eles fizessem 2 gols na reta final do jogo? Cara, eles estavam muito preocupados e isso realmente tinha chance de acontecer. Só que isso não aconteceu, o jogo acabou 1-1 e foi para os pênaltis. Tava todo mundo nervoso, todo mundo estava apreensivo e quem ia começar a bater nos pênaltis era o São Paulo. O Jonathan Calleri pega a bola, se concentra, vai bater nela e perde o gol. A bola bateu no travessão e não entrou. Logo depois o Tietê fez, o Luiz Gustavo fez, o Danilo Barbosa fez, o Lucas fez, o Marçal fez, o Igor Vinícius fez e na hora do Vitinho ele perdeu. O Botafogo desperdiça uma cobrança e deixa o São Paulo vivo no jogo. Depois do Vitinho, o Luciano fez, o Almada fez e na vez do Rodrigo Nestor, defesa do John. O São Paulo perde mais um pênalti e agora o Botafogo só precisava fazer o próximo para se classificar para as semis. Matheus Martins pega a bola, dá uma paradinha e é gol. Botafogo classificado para a semifinal da Libertadores.
Cara, que jogo tenso, é um jogo para testar o coração dos torcedores botafoguenses. Depois de toda essa pressão, deu tudo certo para eles e eles estavam pela primeira vez na semifinal da Libertadores. Mas aí, se o chaveamento não estava tão favorável para o Botafogo assim, eles pegaram nas oitavas e nas quartas de finais dois de um dos maiores times da Libertadores. Você acha que agora tava na hora de dar um pause, né? Tava na hora de dar uma aliviada pro Botafogo. É isso que você acha, né? Achou errado, otário! O adversário do Botafogo nas semifinais, cara, era um time que tinha quase o dobro de título de cada um desses times que ele pegou nas fases anteriores. O Peñarol, o pentacampeão Peñarol. Ah, e mais um detalhe aqui, eles iam mais uma vez decidir o jogo fora de casa. Então foi isso, né, cara? Já acostumados com a falta de sorte no chaveamento, eles aceitaram tudo isso, seguiram a vida e receberam o Peñarol no Newton Santos. E, cara, o primeiro tempo foi meio apáticozinho, não teve nada de tão interessante. Mas no segundo tempo, cara, eles simplesmente atropelaram o Peñarol. 5-0. 5 gols em apenas 45 minutos de jogo e o Botafogo já estava com um pé e meio na final da Libertadores. Agora você deve estar achando que era impossível eles perderem essa vaga na final da Libertadores, que eles não iam mais complicar as coisas e que o Botafogo já estava classificado para a final. Se você achou isso, perdeu de dizer. Mas você achou errado mais uma vez. No jogo de volta na casa do Peñarol, o Botafogo entrou com um time misto, porque sabia que não tinha necessidade de arriscar os principais jogadores nesse jogo. Vai que eles fossem sofrer uma lesão, né? Então, com Thiago Almada, Barbosa, Luiz Henrique e Igor Jesus no banco, o Botafogo foi para jogar o jogo de volta das semis da Libertadores. O Botafogo começou o jogo e logo aos 31 minutos tomou o 1-0. Foram com intervalos muito tranquilos, afinal não tinha como tomarem 4 gols em 45 minutos, né? Mas aí o Arthur Jorge não queria arriscar tanto assim, então ele mexeu no intervalo, tirou o Matheus Martins e colocou o Thiago Almada. Depois disso, eles meio que deram uma cochilada, voltaram pro segundo tempo meio que com sono, deram uma cochilada e aos 66 minutos, gol do Peñarol, 2-0. E como você viu aqui nesse vídeo, o Botafogo gosta de tomar gol no finalzinho do jogo, então eles ficaram preocupados. Então era hora de mexer, eles colocaram o volante Alan e o zagueiro Barbosa, e deu certo. Aos 87, gol do Thiago Almada, 6-2 no agregado e o Botafogo carimbava a passagem para a final da Libertadores pela primeira vez na história. Ah, e nos 88 minutos eles ainda tomaram mais um gol, tá? Placar final, Botafogo 6, Peñarol 3. Então eles chegaram na final com toda a bola do mundo, eles vinham jogando um bom futebol e eram pintados como favoritos, porque o outro adversário deles era um time que não tinha tanto elenco assim e não vinha numa fase tão boa, era o Atlético Mineiro. Mas apesar disso, o Botafogo não tinha nada a ver, eles queriam ganhar o jogo e queriam afundar ainda mais o Atlético Mineiro. Então, meus amigos, no dia 30 de novembro de 2024, no Monumental de Núñez, que foi eliminado pelo Galo com 2 gols do Deivin, o Botafogo chegava para encarar o time que tinha um título da Libertadores já, o Galo. De um lado, o líder do Brasileirão, do outro, um time que estava há 10 jogos sem vencer. Parecia óbvio que ia acontecer, né? Mas como eu e vocês sabemos, o futebol não é tão óbvio assim. O jogo começou e, cara, pelo amor de Deus, aos 30 segundos de jogo, o volante Gregory do Botafogo fez isso aqui. Foi o Barbosa cortando no meio, dividida, Gregory ergueu o pé demais. Cara, simplesmente ele apresentou as travas da chuteira dele pro Fausto Vera. Meu amigo, isso é papo de chegar, na hora que ele pega as coisas dele pra ir embora do campo, na hora que o juiz expulsa ele tá caminhando pro vestiário assim, é hora do diretor do clube, do presidente, do John Textor, chega lá e fala: ó, meu amigo, muito obrigado pelos seus serviços prestados, mas você tá demitido. Além de colocar um outro jogador em perigo, ele compromete todo o esquema tático do time, cara. Agora o Botafogo ia jogar 90 minutos, né, porque passou só 30 segundos, com 10 jogadores. Então a gente esperava que depois disso tudo, o Milito, o treinador do Galo, fosse mexer no time, né, fosse mudar a escalação, fosse trocar algum jogador, fosse colocar o time mais pra frente, mas não foi o que aconteceu. O Galo entrou com uma linha de 3 zagueiros e permaneceu assim. Cara, pra que 3 zagueiros com um jogador a mais? Você tem um jogador a mais do que o outro time, você vai deixar 3 zagueiros, você precisa fazer gol, cara. E obviamente com a linha de 3 zagueiros eles estavam indo muito pra cima, mas acabou não sendo efetivo. Então aos 35 minutos de jogo, o craque do Botafogo abre o placar. Luiz Henrique marca o primeiro do time na final da Libertadores. Cara, que choque pro Atlético Mineiro. Desde o comecinho do jogo estavam com 1 a mais e tomaram 1-0 pro Botafogo. Só que mesmo assim tinha jogo ainda, né? O Galo tava com 1 a mais e ainda tinha muito jogo pela frente. Mas aí, aos 39 minutos de jogo, o Everson fez um pênalti no Luiz Henrique. O árbitro foi no VAR e confirmou. Pênalti pro Botafogo. Alex Telles foi pra bola e bateu bem demais. Gol do Botafogo, 2-0 no placar no primeiro tempo. Eles foram pro intervalo com uma mão na taça já. 2-0 no primeiro tempo é um placar que é muito difícil de você reverter.
Mas aí o Milito viu que ele precisava mexer no time, ele precisava colocar alguém que fosse resolver o jogo, precisava colocar um atacante, um meio campo, alguém que fosse de qualidade ofensiva, porque já tinha muito zagueiro no time. Aí ele colocou o Mariano, que é um lateral, mas porra, para dar uma segurada, né, na galera. Colocou o Bernat também, que cara, o Bernat inclusive é uma coisa que eu fico impressionado, que como ele voltou mal pro Brasil. O Bernat tá numa fase horrorosa pelo Galo, mas ele entrou na final da Libertadores para tentar alguma coisa, né? Vai que ele tirasse alguma coisa da cartola e conseguisse resolver o jogo. E além desses dois, ele colocou o cara que poucos minutos depois fez o primeiro gol do Galo no jogo, Eduardo Vargas. E deu certo as mexidas do Mirim. Aos 46 minutos, gol de cabeça do Eduardo Vargas. Cruzamento na medida do Hulk e o Vargas teve o trabalho de só empurrar pro gol. E aí, meus amigos, depois disso tudo, foi um jogo de ataque contra defesa. Cara, olha só esse gráfico aqui do SofaScore. Quanto maior tiver a barrinha ali que você tá vendo, quer dizer que naquele momento de jogo, aquele time tava atacando muito. Ou seja, no segundo tempo só deu Galo. E cara, não foram chegadas aleatórias não, tá? Se eles tivessem realmente acertado a pontaria, eles teriam ganhado o jogo. O Davidson perdeu um gol depois de um cruzamento lindo do Hulk. O Vargas ficou 2 vezes frente a frente com o goleiro e nas 2 mandou pra fora. Então ali a gente já via que não era dia do Galo, era dia do Botafogo. Depois de muita pressão, o Botafogo mexe e aos 80 minutos entra o Júnior Santos, o autor do primeiro gol do Botafogo nessa edição de Libertadores. E cara, ele entra destinado a mexer com o jogo. Ele tenta um drible de letra uma vez na lateral do campo e não consegue e parte para a segunda. Ele deixa 2 marcadores na saudade, toca para o meio, o jogador do Galo intercepta e a bola sobra para ele redondinho. Gol do Botafogo e 3-1 no placar final. Botafogo campeão da Libertadores pela primeira vez na história. E cara, sobre isso tem um fato muito interessante sobre o Júnior Santos, né? O artilheiro do Botafogo na Libertadores e o autor do terceiro gol da final. Aos 8 anos de idade ele perdeu a mãe dele e com isso ele teve que se virar muito cedo para a vida. Ele já trabalhou como caixa de supermercado e como ajudante de pedreiro. Ele até tentou ser jogador de futebol nesse tempo, mas como ele tinha pouco dinheiro e poucos recursos, acabou não dando certo e ele meio que desistiu desse sonho dele. Mas depois disso ele decidiu usar seu talento no futebol para poder tirar um trocadinho aqui e ia jogar campeonatos de várzea e ganhava até um certo dinheirinho por lá. E foi em um desses campeonatos, em 2017, quando ele tinha 23 anos, que um olheiro do Oswaldo Cruz, um time da 4ª divisão do futebol paulista, gostou dele e levou ele pro time. Em 2017, com 23 anos, sem fazer base, Júnior Santos ganhou seu primeiro contrato como profissional. E depois disso, meus amigos, é história. Um cara que era caixa de supermercado e ajudante de pedreiro é campeão da Libertadores, fazendo gol na final e sendo o artilheiro da competição com 10 gols em 11 jogos. E chegamos ao final desse vídeo. Me falei o que você achou dessa trajetória do Botafogo até a glória eterna. Se você gostou mesmo desse vídeo, deixa um like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou. Lembra que o like é muito importante pra gente continuar esse projeto aqui, continuar falando de futebol, e eu vou trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Mas eu preciso do seu apoio com like. O YouTube vai reconhecer que a gente é importante só se tiver o like. Então é por isso que eu tô pedindo esse like tanto assim pra você. Isso vai me ajudar muito a trazer cada vez mais vídeos aqui pra você. Então muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até aqui. E tamo junto. Até a próxima.